Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitar que os irmãos estão de pé, peço para abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, apenas versículo 15. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 15. Aqueles que acharam, diz: eu encontrei. Se tiver alguém procurando, diz assim: eu vou encontrar. Glória a Deus. Vamos aguardar um pouquinho para a gente fazer a leitura todos juntos. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, versículo 15. Amém? Diz assim a palavra poderosa de Deus: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Pode sentar nesta noite, glorificando o nome de Jesus. Numa outra versão, essa palavra diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Irmãos, a igreja de Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele não pôde ficar por lá, junto com Silas. A Bíblia vai dizer que eles foram expulsos por um grupo de líderes judeus. E quando Paulo já estava na cidade de Corinto, a Bíblia diz que ele recebe, através de Timóteo, um amigo que ele tinha, um companheiro de trabalho na obra do Senhor, boas notícias a respeito daquele povo. Então, Paulo, a partir dali, ele é orientado pelo Espírito Santo de Deus a escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. E entre muitos outros versículos está esse versículo que nós fizemos juntos aqui, essa leitura. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele escreve essa carta para falar àquela gente, àquele povo, como ele está contente em receber aquelas tão boas notícias através de seu companheiro Timóteo. E o interessante é que ele escreve também animando eles a permanecerem, a continuarem firmes na fé em Cristo Jesus. E Paulo, ele escreve também dizendo que eles permaneçam daquela forma, caminhando de uma maneira que agrade a Deus. Embora, inclusive nos dias de hoje, não é fácil a gente caminhar de uma maneira que agrade a Deus, mas essa carta de Paulo, ela fala aos nossos corações nos dias atuais também, para que a gente venha a permanecer caminhando desta forma. E Paulo, nessa carta, orienta aquele povo a não pagar o mal com o mal, a não retribuir com maldade aos que nos maltratam, aos que nos tratam mal, aos que pecam contra nós, aos que cometem injustiças contra nós. Então essa carta, direcionada aqui aos Tessalonicenses, ela nos alcança nos dias de hoje, porque nós bem sabemos que quando alguém comete algum mal contra nós, em primeiro momento, nós queremos retribuir da mesma forma que estão fazendo conosco. Ninguém é perfeito, ninguém é santo,
ninguém está isento do pecado, ninguém está isento de falhar. E a natureza pecaminosa que há em nós, que também havia em Paulo, porque numa das suas cartas, Paulo vai falar da sua luta travada, da sua batalha travada contra essa natureza pecaminosa, para se manter firme no centro da vontade de Deus, para se manter firme caminhando com Jesus, fazendo conforme lhe orienta a palavra. E conosco não é diferente. Nos dias atuais, nós também temos essa dificuldade. E o apóstolo Paulo fala também nesta carta, para que aquele povo confie no Senhor, confiem no amor de Deus. E eu trago esta mensagem para a tua vida nesta noite também, que você possa confiar neste poder de Deus, que você possa confiar nesse grande amor de Deus, o maior amor do mundo, um amor impactante, um amor inigualável, um amor imbatível, um amor imensurável, um amor capaz de vencer a dor, vencer o mal, vencer a morte, o maior amor do mundo. Então que nós possamos permanecer confiando no Senhor. E o interessante é que quando eu estava lendo esta palavra, quando eu comecei escrever algumas coisas a respeito desta palavra, porque a palavra ela fala primeiro conosco. Me veio a lembrança, passa um filme na nossa cabeça, e me veio a lembrança tantas coisas, por tantas vezes, que eu quis, em algumas delas, até paguei o mal com o mal. Me veio a lembrança até o tempo de escola. E eu creio que isso que eu vou falar, muitos vão lembrar disso aqui. Na escola, quando numa sala de aula você está ali, alguém te tratava mal, alguém te batia, dava um tapinha, ou colocava um apelido em você, a palavra que você falava, lá fora eu te pego. Essa era a certeza. E muitas vezes a gente fazia isso mesmo. Quando chegava lá fora, a gente pegava mesmo. Porque isso é do ser humano, isso acontece. Quantas vezes eu jogando bola, alguém chegava, dava uma entrada mais dura, um chute na canela, ainda no chão ali, gemendo de dor. Eu vou descontar, você pode esperar. A natureza é essa. Só que a gente não pode deixar isso dentro dos nossos corações. São alguns exemplos. Independente do que façam com você, não adianta querer pagar com o mal. Interessante que a mãe da gente pegava a gente para bater, quando irmão com irmão brigava muito. E eu era um desses que brigava muito. E quando a mãe pegava a gente para bater, a gente queria arrumar desculpa, igual a gente quer arrumar desculpa para Deus. A mãe estava chegando no chicote, a gente fala, foi ele que começou, não foi eu não. Não adiantava falar isso não, que o chicote comia, não interessa quem começou. Se o outro não tinha começado, mas estava fazendo errado também, apanhava do mesmo jeito. Então, nos dias atuais, a gente quer arrumar desculpa para as coisas. Entenda uma coisa, a palavra nos ensina, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando ele fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, ele tem moral para falar uma palavra como essa, que nós vamos ver aqui no decorrer da palavra, que fizeram mal para ele, ele não pagou com o mal. Então ele tem toda a moral para falar um versículo como esse, como todas as cartas que ele escreveu, ele teve moral e ele foi escolhido por Deus e inspirado pelo Espírito Santo. É por isso que a palavra é perfeita e um dos homens usado por Deus, e nós temos que aprender nos dias atuais. Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu não estou dizendo que no primeiro momento, quando pisam no seu calo, quando te maltrata, a sua primeira reação já vai ser de tratar bem. Em algum momento o coração ele vai se encher de ira, de raiva, de ódio. Você vai querer retribuir da mesma forma ou de uma forma até pior. Você vai querer pagar dobrado. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Não é isso que a palavra nos orienta a fazer. Nós vamos ver na palavra de Deus que Jesus ele nasceu em Belém da Judéia no tempo do rei Herodes. Alguém que era mau, alguém que perseguia, alguém que queria matar. E Jesus, ainda novo, com cerca de 2 anos de idade, uma criança, aquele rei dá uma ordem para que se matasse todas as crianças, todos esses meninos naquela faixa etária de idade. Mas a história é bem conhecida, nós sabemos que Jesus, que o anjo, em sonho, mostra o caminho, o escape
para aquela família. E eles vão para o Egito, depois retornam, tudo orientado pelo anjo do Senhor. Então, desde novinho, Jesus já era perseguido. As maldades que eles queriam cometer com Jesus eram frequentes. Jesus teve uma caminhada muito difícil. O ministério de Jesus, ele foi um ministério repleto de grandes acontecimentos, repleto de milagres, maravilhas do Senhor. Nós podemos ver isso na palavra. Os que caminharam com Jesus viram de perto isso. E mesmo assim, Jesus era perseguido. E era muita perseguição, era muito acontecimento, mas Jesus sempre muito bondoso, sempre fazendo o bem, sempre retribuindo as maldades, as covardias, as brutalidades com coisas boas. Então nós temos que olhar para a palavra vai nos ensinar como nós devemos agir em todas as situações. E muitas vezes nos dias de hoje tem faltado isso para muitos de nós. Jesus, ele resolvia problemas. Onde as mãos humanas não alcançavam, as mãos de Jesus alcançavam. Coisas que o ser humano não podia fazer, Jesus fazia. Pessoas que viram isso de muito perto, não deram valor, não fizeram o que eram para fazer. Mas que nós, nos dias atuais, possamos retribuir o bem. Eu vi um pregador, conversei com alguém essa semana, esses dias, não sei se foi com o irmão Carlos, e nós entramos nesse assunto. Quando nós mentimos, quando nós fofocamos, quando nós soltamos palavras de maldição contra a vida dos nossos irmãos, quando nós criamos contendas, formamos divisão, quando nós não amamos, quando nós odiamos os nossos irmãos, nós estamos dando chicotadas no Senhor. É como nós estivéssemos crucificando novamente Jesus Cristo de Nazaré, quando assim nós agimos. Então é um perigo muito grande a maneira que nós nos conduzimos, aquilo que nós venhamos a fazer, que seja para a glória do nome de Jesus. Jesus fazia tudo com perfeição e faz ainda nos dias de hoje. Grandes acontecimentos, grandes milagres, grandes maravilhas. Nós ouvimos testemunhos de muitas e muitas pessoas em diversos lugares. Jesus continua agindo de uma forma muito perfeita. Ele continua curando, libertando, salvando. E muitas vezes nós não retribuímos da maneira que nós devemos retribuir. Quando prenderam Jesus, as autoridades queriam soltá-lo. E aquela multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Meus irmãos, vamos ficar atentos à palavra do Senhor. Pessoas que eram cativas e Jesus libertava. Pessoas que eram leprosas, Jesus limpava. Pessoas que tinham enfermidades mortais e Jesus fazia um milagre e curava, trazia de volta a vida para aquelas pessoas. Então, foram muitos problemas que Jesus solucionou. Pessoas que eram perdidas e ainda tem alguns nos dias de hoje, e Jesus salvou, e Jesus está salvando. Embora Jesus tenha sido tudo isso, amoroso, justo, embora Jesus tenha feito tantas coisas boas, infelizmente, não retribuir da forma que deveriam, e que nos dias de hoje nós possamos retribuir. Quando nós ajudamos alguém que necessita, nós estamos alegrando o coração do Senhor. Quando nós choramos com os que choram, nós estamos alegrando o coração do Senhor. Agora entenda uma coisa, nem todo mundo vai retribuir. Agora é como nós falamos aqui, com Jesus foi assim. As pessoas faziam maldade, as pessoas desrespeitavam, chamavam de blasfemador, de bebedor, tratavam Jesus com todo tipo de grosseria e brutalidade, e Jesus fazendo bem. É por isso que o apóstolo fala: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo.
E o apóstolo Paulo tem moral para falar, porque a Bíblia diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mas aprendeu aos pés de Jesus também. Então, que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele escreveu lá atrás, aquele povo daquela cidade, que nós possamos receber, para que nós possamos retribuir da maneira que nós temos que retribuir, não fazer da maneira que nós queremos ou da maneira que a nossa natureza pecaminosa em alguns momentos vai nos orientar a fazer. É por isso que a Bíblia diz: aquele que precipita peca, e quem peca perde força na batalha, e quem perde força na batalha é derrotado. Então que nós possamos, quando alguém fizer, acalma seu coração, vai dobrar seu joelhinho, vai orar, porque o Espírito Santo de Deus vai ler a palavra vai te orientar a fazer o que Jesus vai te aprovar. Porque a aprovação nós vamos passar por ela, mas depois nós vamos ser aprovados pelo nosso bondoso e perfeito Jesus. Então com Jesus foi assim, e com nós não será diferente. E se nós olharmos para a palavra, nós podemos citar alguns exemplos aqui. Se nós voltarmos no Antigo Testamento e olharmos para a história de Naamã, como é que começou antes da cura, daquele milagre, da purificação. O exército de Naamã captura, leva cativo uma menina para sua casa, e aquela menina ela vai servir na casa de Naamã, vai trabalhar na casa de Naamã para a senhora, para a esposa de Naamã. O interessante é que quando acontece um tipo de coisa, foi tirada da sua terra, levada cativa, ela poderia enfurecer ali, ela poderia ficar maldizendo, mas não, ela falou: tomara meu senhor estivesse em Samaria diante do profeta, ele o restauraria da sua lepra. Isso é pagar. Num momento desse, de dificuldade, você conseguir fazer o bem. Porque quando está tudo bem, quando fazer o bem para quem está me tratando bem é muito fácil. Mas para quem está me tratando mal, aí eu quero ver quem é de Jesus mesmo. Eu quero ver quem está na presença do Senhor. Aí não é para qualquer um. Aí tem que ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos na Bíblia e vemos a história de Estevão, Atos dos Apóstolos, capítulo número 7, nós vamos resumir aqui, mas um homem justo, certo, um homem correto, sendo expulso da cidade a pedradas, um homem que falava as boas novas de Jesus, um homem que falava do Senhor, e ali fizeram uma roda e apedrejando aquele homem até a morte. E ele pede ao Senhor: Senhor, não lhes atribua este pecado, não dê a eles, não lhes impute esse pecado. Isso aí é ser um cristão verdadeiro, isso aí é ser alguém transformado pelo poder e pela glória de Deus. Porque tratar mal só quem me trata mal é fácil. Agora eu quero ver tratar bem só quem me trata bem é fácil. Agora eu quero ver tratar bem é quem me trata mal. Que os irmãos possam receber uma palavra como essa, porque todos os dias, pode ser dentro de casa, pode ser na igreja, pode ser dentro do ônibus, dentro do mercado, no trabalho, vai ter coisas que não vai nos agradar. Vai ter levante do inimigo, e muitas vezes o inimigo usa pessoas para se levantar contra a gente. Mas não retribua da forma que vai agradar o inimigo, retribua da forma que vai agradar o coração do Senhor, porque com Jesus foi assim. O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu cartas na cadeia. Enquanto o povo prenderam um homem que era justo, um homem que era correto, ele podia estar triste, muito triste ali naquela cadeia, maldizendo aqueles que o levaram ao cárcere. Não, ele estava escrevendo carta que até nos dias de hoje tem salvado o povo. É dessa forma que tem que ser o nosso comportamento, o nosso testemunho, para ser um testemunho bom, um testemunho que agrada a Deus, ele tem que passar por essas provações. Então que nós possamos ficar atentos. Depois de Jesus carregar a mais pesada cruz, depois de Jesus sofrer a agonia da cruz, Jesus, depois de ser traspassado com lança, ser pregado numa cruz,
ele olhar para aquele povo e falar: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É disso que nós estamos falando nessa noite, do amor do Filho que foi fiel até estar tudo consumado. Então que nós possamos não pagar o mal, não retribuir com o mal, porque isso só vai piorar a nossa situação, só vai nos tirar da presença do Senhor, só vai agradar o inimigo. Então que nós venhamos, em nome de Jesus, ser firmes, que nós venhamos permanecer confiando no Senhor. Mas entenda uma coisa: se você estiver achando que porque você respeita alguém, as pessoas vão te respeitar também, não, é negativo. Não é assim. Com Jesus não foi assim. Com nós que somos pecadores, falhos, não vai ser assim também. Se você estiver achando que porque você estende a mão, socorre, ajuda alguém, vão te ajudar também quando você está precisando, você está enganado. Se você está achando que porque você compra e paga, quando você vender você vai receber, não é assim que funciona. Você está achando que porque você contrata alguém para trabalhar para você, termina o serviço, você paga, você vai trabalhar para alguém e vai receber? Não é assim que funciona. Eu estou passando por isso. Mas o meu Jesus é muito maior do que todas essas coisas. Enquanto o homem está segurando os meus recursos, Deus está enviando recursos. Enquanto tem pessoas que seguram aquilo que é meu, Deus toca no coração de alguém para essas pessoas estender a mão para mim. Eu sou um testemunho vivo disso. Agora temos que falar a verdade. Quem comete injustiça está nas mãos do Senhor. No tempo oportuno, no tempo de Deus, Deus vai cuidar, vai tratar, vai agir de maneira justa. Não tem como escapar. Qualquer um de nós não podemos escapar das mãos poderosas do Senhor. Nós não podemos escapar do justo juiz. Então é assim, não é porque nós ajudamos, nós socorremos, nós acudimos, que nós estendemos as mãos, que vão fazer isso conosco também. Agora, nada disso pode nos impedir de retribuir com o bem, fazer o bem. O interessante é que Pedro nega Jesus, e Jesus, depois da sua ressurreição, Jesus perdoa Pedro. Antes de morrer, Jesus perdoa, e depois que Jesus ressuscita, ele restaura a vida de Pedro por completo e delega poderes para ele, para fazer obras maiores que Jesus fazia. Esse é o nosso Deus poderoso. Ele não retribui da forma que nós muitas vezes queremos retribuir. Então funciona dessa forma. Tem pessoa fazendo mal, cometendo pecado contra os irmãos, cometendo pecado contra Deus, e Jesus acolhendo, Jesus cuidando, Jesus zelando, Jesus perdoando, Jesus abraçando. É assim que nós devemos aprender, é na palavra. E quando vier os conselhos, as palavras negativas, que nós não venhamos a receber, porque não é isso que o Senhor quer de nós. Então é assim que vai funcionar na minha e na tua vida. Estão te apontando, estão te julgando, estão te condenando, estão te caluniando, estão maldizendo, estão te respeitando, estão te lançando pedras. Retribua com o bem. Não importa a maneira que estão agindo com você. Ajude, lance palavras de bênção, respeite, abrace, acolha, socorra, ajude, estenda a mão, igreja do Senhor, para que Deus possa se alegrar na tua vida, com a tua vida, com os teus testemunhos. Eu quero encerrar essa palavra nessa noite, citando aqui Lucas 6:35a: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, sem nada esperardes. Provérbios 12:20: o engano está no coração dos que tramam o mal, mas os que aconselham a paz
tem alegria. Glória a Deus. Recebam essa palavra nessa noite. Se põe de pé.